E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, para quem está chegando agora, prazer, sou Marcos Paixão, professor de História aqui da Rede Educacional de Itabaninha. Pegue lá seu livro de História. Quem não tem livro, preste atenção aqui na aula, tudo certinho, que eu vou explicar para vocês o que foi a Revolução de 1930 no Brasil. Para quem tem um livro, vocês colocam aí no capítulo 5, página 115 a página 117 do livro didático. Ok, galera? A semana passada a gente fez um apanhado geral, né, da década de 1920. O que ocorreu em 1920, né? A Semana da Arte Moderna, a crise das oligarquias, a crise da política café com leite, como também a gente trabalhou, sobretudo, o que foi a coluna Prestes e também o tenetismo. E hoje a gente vai começar um novo conteúdo, que é justamente a Revolução de 1930. A semana passada a gente acabou a República Velha, né? A República Velha, que vai de 1889 a 1930. República Nova vai de 1930 a 1985, com o final da ditadura. A partir daqui, vocês vão perceber que, a nível de Brasil, vai aparecer uma nova figura política, uma nova figura social, que é conhecido como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai ser conhecido nacionalmente, né, por várias pessoas como o pai dos pobres. Mas, né, já deixo já claro para vocês que isso não é uma concepção, não é uma ideia de todos, tá, galera? Era algumas pessoas que tinham essa mentalidade. Agora, se é verdade, né? Existem alguns projetos sociais que ele colocou em prática, isso é verdade, como as leis trabalhistas, mas, por outro lado, ele instalou também uma ditadura militar, um regime militar, que ficou conhecido como Estado Novo, né? Então, ele tem seus pontos positivos, mas também a gente não pode negar que ele também tem seus pontos negativos. Então, a Revolução de 1930, o grande marco vai ser justamente a entrada de Getúlio Vargas na política, a entrada de Getúlio Vargas na cadeira de presidente do Brasil. Ele vai permanecer de 1930 até 1945. Então, nós temos aí 15 anos, né? 15 anos de Getúlio Vargas. Vamos lá, pessoal. A Revolução de 1930, isso é fato. Aqui uma foto onde Getúlio está aqui, junto com os militares, né? E o que foi, afinal de contas, a Revolução de 1930? A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, insatisfeito com o resultado das eleições presidenciais e que resultou em um golpe de Estado, o golpe de 1930. Então, vocês percebem que a Revolução, ela se deu através de um descontentamento, de uma insatisfação dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba a respeito das eleições presidenciais que ocorreu em 1930. E, como resultado, gerou um golpe de Estado. Professor, o que é necessariamente um golpe de Estado? É quando a pessoa é destituído, quando a pessoa é tirada à força de um determinado poder ou de um determinado cargo. Por exemplo, golpe de Estado, neste caso, Washington, ele vai ser, que foi eleito presidente do Brasil, ele vai ser destituído, ele vai ser retirado à força por Getúlio Vargas do poder, e isso vai ser consagrado um golpe de Estado, a qual colocou na cadeira de presidente não mais Washington, mas sim agora Getúlio Vargas. É justamente, pessoal, é isso daqui, ó. Uma simplicidade para vocês entenderem melhor o que foi o golpe de Estado de 1930, tá? Aqui nós temos o Washington, né? E a cadeira de presidente e Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele faz o quê? Puxa a cadeira de presidente. Para quem sentar? O próprio Getúlio Vargas. Isso é um golpe de Estado. Ele derrubou da presidência da Câmara, do Senado, perdão. Ele derrubou
da cadeira de presidente, o tão eleito, né? Como a eleição, Washington, mas agora quem vai assumir? Getúlio Vargas. Então ele faz, com licença, seu Julinho, né? Então Júlio ele sai e quem assume agora? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas entrou na cadeira como presidente através de um golpe de Estado. Um golpe de Estado é inconstitucional. A Constituição não permite golpe. Tem que ter eleições. Vivemos uma democracia. Então, a partir do momento que a pessoa entra em um determinado cargo, em um determinado poder, sem autorização da lei, sem a lei permitir, é entendido como um golpe de Estado. Então, vejamos. O golpe derrubou, então, o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930. Impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e colocou fim à República Velha. Então, aqui nós temos o estopim de separação, o símbolo marco entre a República Velha e a República Nova. Se eu perguntar lá na atividade, pessoal, qual foi o estopim que marcou a ruptura, né? A separação da República Velha da República Nova no Brasil? Vocês sabem foi o quê? O golpe de Estado dado por Getúlio Vargas, a qual tirou Washington Luiz da presidência, né? E automaticamente Getúlio Vargas assumiu. Quando Getúlio Vargas entra na política, em 1930, especificamente em outubro, vai ser colocado em prática a República Nova. Ok, galera? Então, vejamos. Aqui é justamente os soldados de São Paulo, né? Que eles ficaram insatisfeitos com o golpe dado por Getúlio Vargas. Por que, professores, ficaram insatisfeitos os soldados de São Paulo? Porque lembra da política de café com leite, onde quem assumia a presidência ou era Minas Gerais ou era São Paulo. Então, São Paulo, pelo fato de ter perdido a cadeira de presidente, vai ocasionar, pessoal, justamente em o quê? Em uma revolução constitucionalista. Então, em 1932, São Paulo vai organizar uma tentativa de derrubar Getúlio Vargas, mas não consegue. Vamos ler aqui mais um pouquinho. A Revolução Constitucionalista de 1932 representa o inconformismo de São Paulo em relação à ditadura de Vargas. Então, percebam que São Paulo estava insatisfeito porque Getúlio Vargas tinha assumido o poder e tinha tirado do próprio estado de São Paulo a cadeira de presidente do Brasil. Então, uma das principais causas do conflito foi a ruptura política do café com leite. Lembra? São Paulo, Minas, café, São Paulo, leite, Minas. Então, café com leite. A alternância de poder entre as elites de Minas Gerais e São Paulo, que caracterizou a República Velha. Aqui, 89 a 30. Então, durante esse período, o que prevaleceu a República Velha, política café com leite. Ora São Paulo, ora Minas Gerais. Vem Getúlio Vargas, tira Washington Luiz do poder em 1930, e o que é que ocorre? Getúlio Vargas entra no poder e São Paulo consegue ocupar o poder? Não. Então, São Paulo tenta uma revolução constitucionalista. Então, ele tenta colocar ali em prática uma Constituição que tirava o direito de Getúlio Vargas para ele sair do poder. E não ocorre, tá? Não ocorre. E Getúlio Vargas, ele permanece, galerinha, no poder. Ele não sai do poder, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, aqui é um dos símbolos, né, da Revolução que ocorreu, claro, né, em 1930, soldados no campo de batalha durante a Revolução Constitucionalista, ou seja, o Exército de São Paulo foi para a luta mesmo, né, decretou ameaça a Getúlio Vargas, mas logo foi reprimido, entenderam? Reprimido. E aí, o que foi que teve, pessoal? Em 1934, é instituído o quê? A Constituição Federal Brasileira. Nós temos hoje a Constituição Brasileira de 1988. Ainda não é essa. Anteriormente a essa, teve uma em 1934.
E aí, qual é a grande questão? Na página aí, pessoal, na página 15, viu? 115, perdão, página 115 do livro didático de vocês. Qual é a grande questão dessa nova Constituição? Essa nova Constituição vinha justamente legalizar o governo de Getúlio Vargas, mas também veio trouxe consigo algumas contribuições relevantes para a história do Brasil. Várias leis que existem na Constituição atual é resultado dessa Constituição, da Constituição de 1934, sobretudo quando se fala da participação feminina, a participação da mulher na política. Tá, galera? Então, vocês analisem aí na página 115 e vocês vão perceber que a Constituição brasileira ela foi promulgada em 1934, essa daqui, por então presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele que vai assinar, ele vai otorgar, sobretudo, essa lei. Então, a partir de agora, o Brasil tinha uma carta magna, e essa carta tinha que ser respeitada, que era justamente a lei, a Constituição, tá? Então, dentre as diversas contribuições que a lei trouxe, vejamos. Aqui, pessoal, ó, a Constituição de 1934. Anteriormente a 34, a mulher não tinha direito ao voto. E o voto era aberto. Lembra que eu falei para vocês da política do Cabresto? Lembra? A política do Cabresto, onde o grande proprietário de terra ia levar o eleitor e o eleitor votava em espaço aberto, pronto. Agora era lei. O voto é secreto. Como de fato é hoje, o voto é secreto. Voto feminino, a partir de 1934, a mulher tem o direito de participar da política, como também tem o direito de votar, tá? O ensino primário gratuito e obrigatório. Então, anteriormente a isso, o ensino era restrito. Como assim, professor? Restrito. Apenas pessoas que tinham certas condições financeiras poderiam estudar. E a educação não era gratuita, a educação não era aberta para todos. Hoje, não. Hoje, tanto o ensino primário como o secundário, ele é gratuito, mas o primário ele é obrigatório, do primeiro ao 9º ano. Né? É o ensino obrigatório, que é o fundamental. Tá? E ele é ofertado hoje pelo Estado. Então, tem essas 3 contribuições, mas existe outra. Então, a participação da mulher foi a grande questão aí, que anteriormente não é aceita. Então, no próprio livro didático de vocês, depois da Constituição, ele vai abrir uma parte sobre a participação da mulher na política e diversas conquistas que as mulheres conseguiram desde 1934. Então, nós temos aí, ó, vocês podem observar também logo abaixo, né? A primeira deputada federal do Brasil, Carlota Pereira de Queiroz. Aí, pessoal, vocês vão acompanhar, sabe onde? Aí na página 116 do livro didático de vocês, né? Ela era médica, então ela vai ser a primeira deputada federal eleita, né? Então ela vai ter uma votação maciça. E de lá para cá, nós tivemos, aí, 1934, né? Primeira deputada eleita. Aí agora vamos ver o que é que vai ocorrer. Depois de 34 até os dias atuais, pouquíssimas mulheres se encaixaram no ramo da política, né? Porque justamente ainda falta, a lei permitia, mas ainda faltava aquele incentivo por parte da Justiça Eleitoral. Então, de 34 até os dias atuais, surgiram diversas campanhas a fim de tentar estimular a participação feminina na política. E, de fato, como nós temos, né, em 2014, o Supremo Superior Eleitoral lançou a campanha, né, por mulheres na política, justamente vem trabalhar, tá no lidado de vocês aí, pessoal, na página 16, uma campanha de 2014 que nenhuma mudança vem do silêncio, vem estimular a participação da mulher na política. Então, aqui, nós temos, a partir de 1934, Getúlio Vargas, ele consagrou a Constituição, trouxe pontos positivos, entenderam? Vários pontos positivos, como o voto da mulher, como direito à educação de qualidade, gratuita e obrigatória.
Então, nessa perspectiva, Getúlio Vargas ele pode ser entendido como um personagem histórico que teve suas grandes relevâncias ao longo da história. Relevância essa de forma positiva e que hoje ele é conhecido por muitos, né, como o pai dos pobres. Se vocês conhecerem alguém que tem acima de 90 anos ou de 85 anos que vivenciaram esse período aí da década de 40 até a década de 50, né, pode vocês ouvir algum relato, vocês podem perguntar algum relato sobre quem foi Getúlio Vargas, alguma informação ele vai ceder. Então, certamente ele vai dizer assim, Getúlio Vargas foi o pai dos pobres, porque dentro dos seus projetos de governo, ele ajudar muitos pobres, mas por outro lado, ele é entendido como neonazista, né? Porque ele apoiou durante a Segunda Guerra Mundial o nazismo na Alemanha. Então tem esses aspectos positivos. Então percebam, a Revolução de 1930 ocorreu, foi um golpe de Estado, né, ao qual colocou Getúlio Vargas no poder, mas a partir dela, por meio dela, surgiram outros acontecimentos, como a Constituição de 1932, que foi São Paulo que lutou contra Getúlio Vargas sair do poder, a aprovação da Constituição em 1934, como também o direito, o voto da mulher, a questão da educação. Então, depois de 1930, surgiram uma série de acontecimentos que marcou a história do Brasil, que marcou a identidade do Brasil, a nível de economia, a nível de política e a nível social, tá, pessoal? E aqui eu encerro nossa aula de hoje com a seguinte reflexão para vocês. Já sabem que a Amazônia, infelizmente, está passando por um momento muito delicado, né? Resultado da prática do homem em si, né? A Amazônia, que é sinônimo de vida, porque é fauna, é flora, o nosso ecossistema, né? O Brasil é referência no mundo, né? Era referência no mundo pela preservação da Amazônia, mas que agora está passando por esse momento muitíssimo delicado. Então, no seu dia a dia, no melhor horário que vocês pensarem, vocês que decidem, escolham o melhor momento para vocês, fazer um minuto de silêncio em respeito à fauna e à flora, e que vocês lancem luzes, né, para os voluntários que estão lá na Amazônia tentando combater o fogo, né? Várias espécies de animais já foram mortos, várias espécies também de plantas, né? Plantas que não tinha nem no planeta em si, só tinha somente ali na Amazônia, que já foram mortas, já foram queimadas, enfim. Então a gente lança uma mensagem de paz, né, de força para os combatentes que estão ali na linha de frente no combate ao fogo da Amazônia, né? E que em breve tudo isso passe e que a Amazônia floresça assim como a natureza se faz, né? Na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, lanço a seguinte mensagem, que é de José Jackson: a fauna e a flora fazem parte do sistema de vida, preservar e conservar é dever de todos, tá, galera? Não esqueça de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. E do mais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E na próxima semana eu continuo definindo para vocês o que é integralismo e o que é comunismo e como Getúlio Vargas ainda vai estar aí nesse contexto. Tá bom, galera? Do mais, fiquem em paz, tá? E espero vocês na próxima aula. Valeu!